Bom dia a todos. Antes de mais, desculpem a minha voz, mas é a voz possível. Esta semana foi uma semana muito difícil. Já trouxe água, não vou ter que pedir ao Hugo para me trazer água aqui ao palco. Aquilo que está a ser distribuído, ia-vos pedir para não abrirem já. Vamos controlar a ansiedade. Vai haver um momento certo para vermos o que é que está aí dentro. Quando o Hugo... Vou ver se eu também tinha o meu. Quando o Hugo me convidou para falar sobre este tema, foi no verão, estava eu a preparar outro evento e o Hugo disse, olha, dia 1 de dezembro o que é que vais fazer? E eu olhei e disse, não tenho nada preparado. E ele disse, então vais falar sobre trabalhar à borla no evento que eu estou a pensar. Comecei-me a rir, esperei que ele dissesse, estou a gozar. Mas ele continuou sério, já a alimentar ideias. E disse, Hugo, tu queres que eu vá falar sobre voluntariado, numa mesa sobre emprego? E ele, exatamente isso, Andreia, que eu quero que tu vás falar. É sobre o voluntariado. E aquilo que eu vos trago é a minha experiência de alguns anos num modelo de voluntário que o Gabriel já fez o favor de introduzir e muito bem, que foi a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, a APFísia. Nós não tínhamos isto combinado, mas correu mesmo muito bem. E venho-vos trazer um bocadinho aquilo que tem sido a minha experiência e espero que façam da minha experiência algo um bocadinho mais lato. Eu comecei a minha apresentação com a minha mãe, porque foi a minha mãe, as mães sabem sempre tudo. E com a idade nós vamos percebendo que elas têm sempre as respostas certas para tudo. Que me disse, quando eu estava a discutir, mãe, como é que eu vou trazer a questão do voluntariado para uma apresentação? Minha mãe disse, tu sempre foste assim. Tu desde miúda que gostaste de fazer coisas para os outros, com os outros, organizar eventos, preparar férias, sempre foste assim, sempre foste inquieta. A minha mãe nunca disse que eu era irrequieta, disse que eu era sempre inquieta. Que eu achei sempre muito engraçado na escolha da palavra que a minha mãe usava para mim. E é verdade que quando eu fui fazer o exercício da minha infância, e a infância explica imensas coisas sobre nós, eu desde miúda que gostava de preparar as férias com os meus pais, e na altura não havia internet, portanto eu pegava nos livros e íamos escolhendo os sítios que íamos visitando, traçávamos os mapas porque também não havia GPS, e gostava de planear tudo isso. Nas festas de Natal gostava de organizar, de preparar os nomes para as mesas e havia sempre uma peça de teatro que eu e as minhas primas fazíamos no Natal. E na escola, idem aspas, era a festa do Magusta, de Natal, da Primavera. Portanto, a Andreia estava sempre lá no teatro com alguma atividade a desenvolver. E isso é muito intrínseco meu, é algo que me acompanha ao longo dos meus 6, 7 anos até agora. E fui continuando, e fui continuando na infância, desliguei alguma coisa, não, na infância, na adolescência e talvez no período mais rico de todos nós, que é na fase da vida académica. Quando estamos na universidade, é quando podemos fazer quase tudo, é quando temos tempo para tudo, acreditem. E eu sou do primeiro ano da Universidade de Aveiro, o meu ano também foi um bom ano, tenho aqui a Marlene a provar isso. Nós somos do primeiro ano de Aveiro, em 2001, e num primeiro curso nunca há nada. Não há associação de estudantes ou núcleo de alunos, e portanto, se não há, temos que fazer. Não há praxe organizada, se não há, temos que fazer. E em 2001, 2002, nós éramos 20, portanto, meio turma, cerca de 10, fomos ao Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia. E foi lá que eu conheci duas pessoas que estão cá na sala, o Belchior e o Manel Paquete, que desde essa altura também já andavam nestas vidas. E quando nós estávamos no encontro de estudantes que não teria a dimensão que tem hoje, uma das coisas que eu achei maravilhoso foi poder conhecer gente de outras escolas, porque, reparem, as redes sociais não eram há 15 anos atrás o que são hoje. E então, aquilo foi um momento de networking fabuloso. Eu disse, para o ano, vamos fazer isto em Aveiro. No ano seguinte, quisemos fazer isso em Aveiro. E tivemos outra escola que também queria fazer. Então, tivemos uma reunião, um bocadinho mais até acesa, para decidir qual das escolas é que iam fazer. E o argumento que disseram para Aveiro foi, vocês não podem fazer, porque vocês nunca organizaram. Disse, claro que não, nós estamos a começar. Mas porquê que o argumento de nunca ter feito serve para nunca fazer? Isso não existe.
O facto de nunca ter feito, alguém tem que fazer até ser feito. E, em 2003, organizamos um Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia, que desde essa altura tenho amigos que são de Setúbal e de Castelo Branco, e que essa foi uma plataforma de estarmos e de nos conhecermos. A minha viagem mais longa de Aveiro para o Porto foi num comboio no final do curso, ali por volta de maio, junho, em que o Miguel Ferraz, um colega nosso, também fisioterapeuta, queria organizar, desenvolver uma região norte da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Não havia região norte. E, portanto, ele queria criar uma lista para que houvesse uma região. E telefonou-me, estava eu no comboio, dizer: Andreia, vou criar uma lista para a região e queria que tu fizesses parte da lista. Eu, ok, vamos a isso. Portanto, a minha viagem associativa dura há 13 anos e tem sido a viagem de bolsos vazios, mas de coração cheio. E é esta a minha experiência que eu vos venho trazer até aqui. Ao longo de 13 anos, primeiro sempre fui secretária, não deve ser porque sou mais organizada e então eles acham que mantenho as coisas direitinhas. E comecei por ser secretária da região norte durante cerca de 6 anos e ao fim de 6 anos convidaram-me para pertencer a uma estrutura nacional, o CDN, Conselho Diretivo Nacional. E eu, pequenina, pensar, eu, numa estrutura grande, ok, vamos lá. Então comecei, até há 3 anos atrás, termos tido novamente eleições e que me convidaram para ser novamente secretária da direção. Portanto, têm sido muitas horas, milhares de horas de reuniões, de papéis que se lêem, de documentos que se discute, de e-mails que se troca, de mensagens que se esgotam, mas tem sido tudo numa perspectiva de coletivo, que já hoje várias vezes falou disso, de uma visão de coletivo. Porquê é que esta visão de coletivo é tão importante para chegarmos a algum lado? E quando me perguntam, então Andreia, mas porquê é que tu estás nisso, quando faço tantas outras coisas e isto não me dá efetivamente dinheiro nenhum, às vezes até me faz perder dinheiro, eu respondo que, porque sim. Porque que eu não hei de estar nos projetos em que eu possa contribuir de alguma forma para criar algum valor? Porque que eu não hei de ser a parte da solução e hei de alimentar só a parte do problema? E eu sempre gostei de contribuir minimamente para fazer com que o barco avançasse. Mesmo que as ideias não fossem muito válidas, mas também nós temos é que estar com pessoas que queiram discutir as coisas. Depois, se conseguimos criar mais ou menos valor, logo se verá. Mas temos que criar este momento de discussão. E, portanto, eu sempre quis estar envolvida em projetos em que nós pudéssemos discutir, pudéssemos alimentar ideias e pudéssemos chegar a bom porto. E porque eu gosto também deste sentimento de identidade e deste sentimento de pertença. Eu gosto de estar num grupo. Eu acho que se cresce muito mais quando estamos num grupo, com pessoas diferentes, com visões diferentes, com experiências diferentes. Mas quando estamos com seres que discutam estas coisas e que pensam estas coisas, certamente vamos ficar todos muito mais ricos. Porque eu acho que tenho uma responsabilidade social e não posso estar à margem daquilo que é a minha sociedade e achar que estes problemas não são os meus problemas ou que os outros virão resolver aqueles que também são os meus problemas. E gosto de projetos com significado, que sejam sumarentes, que se traduzem em alguma coisa, e gosto muito de ideias de fora da caixa, porque acho que qualquer dia também estamos a ir à Lua, não precisamos de pensar que estamos todos muito formatados. E quando me perguntou, então, Andreia, mas como é que é esta experiência? É boa? É. Tem momentos difíceis? Imensos. Não ficas cansada? Terrivelmente. Há dias que te mandesse mandar tudo para o ar? Também. E o coração cheio? Muitas vezes. Quando vemos as coisas a acontecer, quando vemos que aquilo que fazemos tem projeção, tem ressonância em todos os outros. Isso é criar algum valor e esse valor que vamos criando vai tendo significado em cada um daqueles que acolhe aquilo que nós fazemos. É um bocadinho como a paisagem. Nós, quando estamos no meio desta paisagem, temos várias sensações. O que eu acho sempre é que a viagem é dinâmica e o crescimento nunca é circular.
o crescimento é sempre em espiral. E, portanto, nós vamos sempre chegando a algum lado e convém que seja um bocadinho sempre mais além. E o que é que eu ganho na viagem? Já vos disse que dinheiro não ganho, mas ganho outras coisas. E ganho outras coisas que eu acho que não ganharia se não estivesse nesta viagem. É um ótimo momento de encontro com pessoas que são de enorme valor, que têm muito para trazer, muito input para dar, e que são estes momentos de encontro e de partilha que nos permitem também ir beber nessas mesmas pessoas. É um ótimo momento de networking. Eu conheço pessoas do país e fora do país. Eu trouxe-vos a fotografia do Sr. Leduc. Este senhor é o Sr. Leduc, o método Leduc da drenagem linfática, que toda a gente conhece. Ele esteve presente no nosso congresso. É uma pessoa extremamente acessível, super simpática, um senhor. E, portanto, nós também temos a oportunidade de, quando vamos organizando outras coisas e permitindo construir outros momentos de encontro, conhecer pessoas extremamente interessantes no caminho. E é um momento simbiótico para mim, é um momento de ganhar-ganhar. Eu acredito que eu ganho e acredito que aquilo que eu faço faz com que os outros também ganhem alguma coisa. É um momento de crescimento pessoal e profissional. E o desenvolvimento de novas skills são fundamentais, muitas vezes, naquilo que é a minha atividade profissional direta enquanto fisioterapeuta. Eu nunca pensei na vida que iria ter que perceber tanto, por exemplo, de finanças, de economia e de contabilidade, como agora percebo que tenho que perceber e que tenho que fazer e que tenho que estar a par, quando quero desenvolver momentos de encontros que reúnem, por exemplo, 700 pessoas, como foi o último congresso, e obrigado, Gabriel, por trouxe esta fotografia do último congresso. Assim como do ponto de vista comunicacional. Nós temos que falar com tanta gente, temos que conhecer tanta gente e temos que adaptar a nossa linguagem de uma forma tão rápida que isto nos permite de ganhar uma destreza de relação muito grande quando nós queremos enfrentar quem está à nossa frente. E é uma descoberta de outras realidades. Nós vivemos um bocadinho, já vivemos menos, não é? Porque as redes sociais nos permite ganhar aqui amplitude, mas nós às vezes ainda vivemos fechados um bocadinho geograficamente, não é? Nós conhecemos as pessoas do Grande Porto, do Norte, e depois há o Sul, e depois há o Centro. E esta fotografia do primeiro Congresso Nacional, primeiro Congresso de Fisioterapia do Atlântico, desculpem, realizamos há cerca de um mês, e reuniu fisioterapeutas do continente, dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde e das Canárias. E há só um ano atrás me dissessem isto vai acontecer, eu dizia, isto é de loucos, eu não vou organizar algo com Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira, quando eu não conheço, não pode ser. Pode, se nós quisermos, onde há uma vontade, há também um caminho, temos é que olhar no caminho certo, relacionar-nos com as pessoas certas e tentar criar e desenvolver este tipo de momentos. Este foi um momento ótimo, eu sou um bocadinho suspeita, mas há pessoas que estiveram lá e que podem comentar. Acho que foi um momento rico de partilha, de conhecimento, de troca de experiências e que nos fez olhar também para a fisioterapia. Nós que às vezes temos uma visão um bocadinho mais fechada, olhamos para a fisioterapia um bocadinho de outro modo, mais alargado, noutros contextos. Quem sabe, se daqui a nada estaremos em Cabo Verde ou nas Canárias. E eu acho que o que é que os outros ganham? Eu também acho que os outros ganham horizonte. Quando se permitem momentos de discussão, de partilha, acho que os outros também conseguem alargar o seu mundo, conseguem ter novas experiências, conseguem descobrir em si também outros talentos. E acho que a prova disso foi o último Congresso Nacional, que tivemos cerca de 700 pessoas, 700 fisioterapeutas num momento só, em que conseguimos criar um momento único na história da fisioterapia. No fundo, quando nós somos voluntários de alguma coisa, nós estamos a pensar num ganho que é coletivo e a criar valor social. Com entusiasmo, com ousadia, com muita criatividade, com muita resiliência, com uma enorme vontade e sempre paixão naquilo que se faz e naquilo que nós nos dispomos a construir. A questão já não é saber se querem fazer alguma coisa ou não. A questão que eu quero que vocês levem daqui é como é que eu, a partir de amanhã,
seja na escola, seja nos bombeiros voluntários, seja no grupo de jovens da paróquia, seja na junta de freguesia, como é que eu, a partir de amanhã, vou conseguir fazer alguma coisa que me permite ajudar os outros e criar valor social. E agora sim, podem abrir o vosso envelope. Vocês têm 2 frases lá dentro, que são iguais, não é por acaso que são iguais. Uma diz que sonhar acordado implica o dobro dos sonhos de quem só sonha a dormir. E se virarem, diz que mais vale um grama de ação do que uma tonelada de teoria. Por isso, a proposta que eu vos deixo é: sonhem, construem e partilhem. Por isso é que têm 2. Partilhem um outro com quem vocês entenderem. Obrigada pela vossa atenção.